Bom, pessoal, estamos aqui numa obra onde estamos executando um reforço estrutural em fibra de carbono. Vou mostrar para vocês o quão transformador é um reforço, né, de fibra de carbono e o quanto que ele pode viabilizar dentro da sua obra. Vamos lá ver? Essa estrutura foi reforçada com manta em fibra de carbono, tá? Então, como vocês podem ver, antigamente aqui era um espaço vazio, onde você não tinha nenhum tipo de utilidade. Agora, com essa tecnologia, com a execução do reforço do fibra de carbono, vai ser possível, por exemplo, utilizar todo esse espaço aqui em cima. Então, a escola ganhou com o quê? Mais atividades, mais alunos, mais interação, mais cultura, até porque é uma fábrica de cultura. Então, essa tecnologia, né, esse reforço estrutural, viabiliza situações como essa, onde a gente pode colocar uma nova estrutura, viabilizando mais espaço, né, e mais atividade para a criançada. Estamos aqui na viga, novamente aplicando um reforço de manta de fibra de carbono, tá? Então, qual que é o passo a passo? O que a gente está fazendo aqui nessa viga? Vamos lá. Essa é uma viga de 13,80 metros, onde a gente vai ter reforço na cortante lá na ponta e o outro reforço na cortante nessa ponta. A maior parte, o maior comprimento dele é nessa parte da flexão, tá? Onde nós vamos aplicar 5 camadas de fibra de carbono. Então, para que a gente consiga ter uma boa produtividade, a gente tem que gastar a maior parte do tempo no preparo da superfície. O que é superfície? É essa face da viga. Então, aonde tem concreto nessa viga, é onde a gente tem que gastar a maior parte do tempo preparando ela para que a gente consiga ter um rendimento legal na produção. Então, o que a gente fez? A gente lixou toda essa lateral, lixamos toda a parte de baixo. E vocês podem ver, ó, que no elemento tem alguns pontos com cores diferentes. Esses pontos é onde nós fizemos os reparos no concreto. Porque tem concreto ali que, às vezes, na hora de fazer a demolição, quebra um pouco a viga também na concretagem tem um pouco de defeito, e a gente tem que vir corrigindo ele, ó. Então a gente corrige com uma argamassa específica, tá? Faz todas as correções, faz todo o processo de lixamento de novo, tá? Deixando a superfície limpa. Por que limpa? Quando a viga de concreto, depois de um certo tempo aqui, assim, rebocado, enfim, já em utilização, ela possui muita sujeira, muitas impurezas na superfície. Então é necessário que você desbaste ela, que você lixe ela, deixando a superfície o mais íntegra possível, tá? Deixando ela mais íntegra e limpa. Então, tendo esse preparo, deixando ela em perfeitas condições e regular, é quando a gente começa a fazer o procedimento de aplicação do reforço em fibra de carbono. E qual que é a primeira etapa? A primeira etapa, depois do preparo, que é onde a gente gasta mais tempo, a gente aplica a primeira demão de resina epóxi, tá? E aplica a primeira camada. Então, a interação estrutura e interação reforço é causado pela resina. Então, se a resina epóxi não tiver bem dimensionada, não tiver uma aplicação boa, você pode ter falhas no seu processo executivo. Quais são as falhas? Bolhas, a manta começa a cair, você não tem aplicação regular, isso começa a dar problema no seu reforço. Então, a gente fez a primeira aplicação da resina epóxi e depois colamos a primeira camada. Qual que é o tempo de espera para que a gente consiga fazer a próxima aplicação? Em torno de uns 40 minutos, tá? Então, nesse meio tempo, a gente tem que sentar e esperar. Bom, passados os 40 minutos de espera, agora a gente vai começar a fazer a preparação das resinas para a aplicação da segunda camada. Então, qual que é a resina? Tá? A resina ela vem nesses potes pequenos, tá? Do componente A e componente B, separados dessa forma, tá? Que devem ser misturados mecanicamente. Aqui nós temos um misturador mecânico, tá? Onde a gente faz o procedimento de mistura desses dois potinhos aqui, certo? Então, feito isso, tá? Esses estão proporção 1 para 1. Então, feito isso, a gente começa a fazer a aplicação da segunda camada. Um outro material que a gente usa, que é o mais importante, é a manta,
tá? Aqui elas já estão devidamente cortadas, então nós já preparamos elas, já cortamos, deixando tudo certinho e separadas aqui, ó, qual a qual que a gente tem que aplicar. Então a manta em fibra de carbono é esse tecido aqui. Realmente é um tecido, tá? Que ele possui aqui suas tramas. Ele é fabricado aí como se fosse um tecido mesmo, tá? Só que com fios de carbono, tá? E é esse tecido aqui, dessa forma, que vai ser aplicado em toda a estrutura. Bom, dando andamento na aplicação da segunda camada de reforço de fibra, a gente pode reparar, ó, que a gente já começou fazendo a aplicação daquele canto e vindo por meio da viga. Então, nesse trecho aqui, ó, a gente vem aplicando a resina, tá? Como saturante, ou seja, como a parte que está aplicada, e vindo aplicando já a outra camada, tá? Então, como vocês podem ver, o processo a gente escova aquele balde, faz a aplicação direto, tá? E aí a gente vem fazendo a aplicação da segunda camada de reforço de fibra de carbono. Como eu disse, essa viga vai receber 5 camadas, tá? Então essa é a segunda que a gente já está aplicando no intervalo de mais ou menos ali 1h30. E esse é um procedimento bem chato, porque como tem uma camada aplicada, ela acaba consumindo um pouco mais de resina, né? Porque a resina acaba entrando na manta aplicada. Então é necessário ter um pouquinho mais de cuidado para poder fazer essa aplicação. E aqui, ó, vendo logo na sequência com o rolo quebra-bolhas, tá? O rolinho quebra-bolhas ali. É uma aplicação bem chata da segunda camada, porque ela não tem uma aderência perfeita como se fosse substrato, né? Então é necessário que a gente vá aplicando com calma, né? Para que não tenha nenhum tipo de descolamento, nenhum tipo de bolha entre as camadas sucessivas aí da aplicação. Bom, então, nessa parte, a gente tem, aliás, nessa viga, né? Nós temos 2 pontos onde descem 2 conduítes. Tem um naquele canto e um naquele outro canto ali, aliás, no meio. Então, uma da parte mais legal do reforço com manta de fibra de carbono é que a gente consegue fazer esse recorte no lugar. Então, se fosse lâmina, por exemplo, seria um pouquinho mais complicado. Mas com a manta, a gente consegue fazer o recorte bem naquela região, ó, e a gente consegue fazer, aliás, continuar o processo de aplicação. Então, essa interferência que é causada por esses 2 conduítes, eles não atrapalham a nossa execução. A gente consegue fazer o recorte no lugar e continuar dando andamento na aplicação do reforço. Bom, então fizemos a aplicação, né, da camada da flexão, né, ou seja, na parte de baixo da viga. E agora a gente está fazendo a aplicação do primer para poder fazer as camadas na vertical, ó, que são as cortantes. Então, tá vendo? Já começamos a aplicar o primer direto na estrutura para fazer essas 4 faixas aqui, ó, nesse trecho, tá? Então a gente está aplicando o primer, depois da aplicação a gente espera mais ou menos aí uma meia hora para poder vir e fazer a aplicação da primeira camada na cortante. Então, cortante, parte vertical das vigas nesse trecho. Bom, agora, depois da aplicação da resina e o tempo de espera é legal, a gente está vindo com a primeira camada da parte vertical, da cortante da viga. Então a gente fez a aplicação de um pequeno trecho lá naquele canto, tá? Que está em cima daquela tubulação. E agora a gente vem na aplicação da primeira camada das 4 faixas que vão ter nesse trecho. E depois a gente vai fazer o mesmo procedimento do outro lado da viga. Bom, e depois de aplicar 4 camadas embaixo e 3 camadas na vertical, o resultado final, como a gente pode ver, é esse aqui, ó. Então, na cortante, nós fizemos a aplicação aqui de 3 faixas, onde cada uma delas teve 3 camadas de fibra. Na flexão, que é a parte de baixo da viga, nós aplicamos 4 camadas, tá? Então, foram 4 camadas de manta na parte de baixo. Então, todo esse elemento estrutural aqui, ele está reforçado, tá? Com o tecido, com a colagem dele, para poder suportar essa carga desse novo piso, dessa nova sala. Então, uma área onde não tinha nada de utilização, hoje você vai poder ter aí salas, enfim, mais criança, mais atividade para o pessoal. Então, o resultado final,
limpo, não altera nenhum tipo de geometria do elemento, a gente não faz nenhum tipo de sujeira, né? Então, a tecnologia de reforço for manta de fibra de carbono, além de ter toda essa viabilidade, deixa o ambiente limpo, a estrutura intacta e é super rápido. Bom, pessoal, então depois do reforço finalizado, aí que entra a etapa da estrutura auxiliar. Então, ó, o pessoal já está montando aqui a estrutura que vai receber a laje, novo pavimento, novo piso, e aqui em cima vai receber uma nova sala. Então, novas atividades, né? Novas crianças. Então, esse reforço que nós fizemos nessas vigas foi a parte que antecede, né? Que está antecedendo essa etapa dessa estrutura aqui, ó, que está sendo montada para receber essa nova laje. Agora, como que a gente foi contratado para essa obra? Como que nos acharam, né? Então, funciona da seguinte maneira, tá? A construtora, que possivelmente foi a ganhadora de toda a reforma, né, dessa instituição, teve no seu escopo, lá na fase de orçamento, a execução do reforço estrutural com fibra de carbono. Então, lá atrás, já foi feito um escopo, já estava no cronograma de obra, e aí, quando a construtora vai fazer a compra dos materiais e começar a verificar, fazer um mapa de cotação das empresas que executam, ela geralmente procura por parceiros, né? Então, ela procura ali a pessoa que vende o material, já indica também alguns parceiros. Quem já trabalhou com fibra de carbono já conhece, indicam também empresas que possam estar executando, e nós somos uma delas. Então, nós viemos através de uma indicação, né, de um nosso parceiro comercial que nos contatou e viu se a gente tivesse, perguntou, né, se a gente tinha alguma intenção de participar da cotação dessa obra. E para a gente poder fazer a cotação, o que é os dois principais pontos chaves para a gente conseguir elaborar o orçamento? Primeiro, projeto. Então, o projeto tem que estar muito bem especificado. E segundo, viabilidade no local da obra. O que é a viabilidade no local da obra? Nada mais é do que a gente fazer uma visita até o local, sem custo, tá? Eu não cobro essa visita. A gente vai até o local e verifica, por exemplo, quais são as interferências, né? O que pode nos atrapalhar, o que é necessário ser feito, o que a empresa, a construtora, tem que fazer no seu canteiro de obra, o que ela precisa preparar para a gente, quais são os equipamentos que a gente vai precisar, andaime, extensão, ponto de tomada, e também, por exemplo, como alvenarias, forros, lajes, se vai ser necessário alguma remoção inicial ou não. Enfim, feito isso, a gente consegue compor o nosso orçamento. Dentro do escopo também é descrito ali tudo que a gente vai fornecer, né? Quais são as nossas obrigações e tudo que a empresa deve nos fornecer como obrigação. Como, por exemplo, nessa obra, né, foi como obrigação da empresa remoção de forros, remoção de alvenarias, remoção de paredes, remoção de lajes, enfim, tudo para que tudo tivesse o mínimo de interferência possível para que a gente conseguisse chegar até o local e já iniciar o reforço, tá? Agora comenta aqui se você é engenheiro e já trabalha com fibra de carbono ou se você não sabe nada sobre fibra de carbono e quer aprender mais sobre a tecnologia.